nova enfermeira do corredor ignorou todos os pedidos de ajuda que fizemos, eu e a outra mãe do mesmo quarto. Parecia que, ao menos que estivéssemos morrendo, não mereceríamos cuidado. Violência na hora do parto. O problema existe no Brasil e com números pouco confortáveis. 25% é o percentual apontado por uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo. É sobre isso que a gente conversa aqui no Opinião Pernambuco. Participam a promotora do Ministério Público de Pernambuco, Maria Ivana Botelho, o obstetra Olímpio Moraes e ainda a doula e aprendiz de parteira Helena Tenderini. Eu listei aqui, anotei aqui, alguns casos que poderiam ou são considerados como violência obstétrica. Aí tem aqui, tratamento humilhante, a gente falou dele mais no início do programa, agressões verbais, que podem ser incluídas aí também nesses tratamentos humilhantes, recusa de atendimento, você chegou a tocar nesse ponto quando falou de superlotação, falta de leito, etc. Privação de acompanhante na hora do parto. Esse acompanhamento não é um direito assegurado por lei? É sim. O acompanhante, né, durante o trabalho de parto e na hora do parto e após o parto é um direito da mulher, né, da mulher que está para parir. E em muitas maternidades há essa dificuldade. Hoje, bem menos. Quando a lei começou, foi uma resistência grande. 2005 a lei? Quando a lei, né, começou a vigência dela, houve uma resistência grande e tudo. A gente sabe que tem as dificuldades. Por exemplo, no momento de superlotação, fica complicado ter ainda acompanhante, porque já está pouco espaço para quem está precisando do atendimento. E quando você fala de uma maternidade de alto risco, que é o caso tanto do CISAM, quanto do Barão de Lucena, do Agamenon Magalhães e do IMIP, aqui em Recife, são maternidades que, assim, alto risco, quer dizer, é um caso grave, o parto está complicando ou pode complicar. Então, nesses casos ainda a situação piora, por quê? Porque o número grande de mulheres ali precisando de atendimento já é um fator que pode prejudicar a qualidade desse atendimento. E se tiver acompanhante, no momento pode vir a prejudicar. Muitas vezes não, até ajuda, porque o acompanhante dá a tranquilidade que a mulher precisa e ajuda, que também tem estudos sobre isso, ajuda até na recuperação, mesmo sendo de alto risco. O que a gente tem que ter em mente é que a regra é o acompanhante. E só em casos excepcionais, e tem que ser muito bem fundamentado, é que pode-se prescindir do acompanhante, mas não por todo o período, só em determinados momentos em que a situação extraordinária vier a acontecer. Há casos desse acompanhante ou esse acompanhamento não ser permitido, isso ser uma escolha do profissional, do médico que vai fazer o parto no momento? Sim. Na verdade, geralmente os acompanhantes, né, na maioria das vezes, ou é o marido ou a mãe. Sim, é muito mais comum que esses sejam os acompanhantes, né? E aí, nós, doulas, não somos acompanhantes, né? Nós somos uma profissional que está fazendo um trabalho. E aí, acontece muito de tanto a profissional, né, a doula, ser impedida de estar junto com a gestante. Também a doula? Sim. Eu não sei como é. No caso das maternidades públicas, a doula tem as doulas voluntárias e aí é um pouco diferente. Mas quando é uma doula contratada pela família, né, acontece sim de não poder entrar. E aí, assim, por exemplo, eu já peguei um caso de acompanhar um parto que era uma cesárea necessária e na hora de entrar no bloco eu fui impedida pela obstetra, com o argumento de que eu não ia fazer nada lá. De fato, a doula não faz nada físico
num bloco cirúrgico. Mas ela dá o apoio emocional, né? Que é o que a doutora Olímpia falou, que é muito importante, especialmente no caso de uma cirurgia que não foi planejada, né? Então, a mulher já está frágil porque está indo para uma cesárea que foi necessária. E aí, naquele momento, é que ela mais precisa mesmo do apoio, né? Então, já aconteceu comigo e conheço várias pessoas que foram impedidas de entrar no bloco porque, assim, no entendimento do obstetra ou da obstetra, não tinha nenhuma utilidade, né? A sugestão ou a indução de uma cesariana sem necessidade comprovada, isso pode ser considerado como violência obstétrica? Há 2 anos atrás, colocando esse tema na comissão de ética do CFM, saiu uma portaria que a gente interpreta que, como direito reprodutivo, a mulher tem o direito sobre o seu corpo. Então, aquela mulher bem esclarecida, que não quer de forma nenhuma, não é uma atitude antiética atender esse motivo da mulher, desde que tenha mais de 39 semanas, já assine os documentos e justifique por quê. O que acontece muito é invertido. Muitas vezes as mulheres são feitas cesárea, mesmo preferindo o parto vaginal. Isso que é totalmente antiético. Certo? É o médico colocar um diagnóstico. É uma violência. Aí, isso é uma violência. E isso aí, que eu digo, acontece mais nos hospitais privados por causa do modelo errado adotado pela nossa população. Que a gente está tentando quebrar isso. E tentando quebrar isso é fazendo com que a assistência seja feita baseada em evidência, o que dá certo. Não pode ser centrado só na figura do médico. Eu sou médico. Alguns colegas nossos ficam com raiva. Mas não tem como a gente ser contra a evidência. E isso ser contra a evidência, o próprio profissional não se sente à vontade. Essa medicina, quem está praticando isso, faz com que os alunos de medicina não queiram fazer obstetrícia. Porque é um modelo que não dá certo, esse modelo, que a gente está tentando mudar. Então, é isso aí. Então, existe sim, então, quer dizer, respondendo, que a mulher é dona do seu corpo. Muita gente não interpretou isso, dizendo, isso é um absurdo, vai ser utilizado. Não. A gente procura o lado correto, mas entende que pode existir um percentual de uma mulher que eu não quero. Porque existe até médicas que, mesmo sabendo de todos os benefícios, que tiveram direito a uma cesárea a pedido. Aí a gente considera que o direito tem que ser para todos. Por que não no SUS também dar esse direito? Mas lógico que a evidência científica mostra custo-benefício para o SUS, para tudo, para ter alta. É muito melhor um parto vaginal, certo? É muito melhor. Mas a gente não pode fazer um parto vaginal nunca contra a vontade da pessoa. Quando você faz um parto vaginal contra a vontade, é uma violência. O parto é com medo, termina tendo distócia e sofrimento. Certo? Então, seria uma violência nas duas situações. Quando a paciente não quer um parto vaginal, quer uma cesariana, e o médico força um parto normal e, obviamente, a situação inversa. A paciente quer um parto normal e vem ali a sugestão, a pressão por uma cesariana. Deixa eu falar outra coisa. Veja como está mudando isso agora com essa experiência bem-sucedida. Mas até recentemente, está diminuindo um pouco. Caiu de 52, foi para 50. A primeira vez, depois de 20 anos, que caiu a cesárea. Mas só dizer uma coisa. No sistema privado, quem está assistindo televisão, sabe muito bem isso aí. Perguntar das pessoas que têm privado, a maioria foi cesárea. E quando você vai para o SUS, a maioria é parto vaginal. Aí chega no SUS a mulher descompensada, vamos dizer, um trauma que teve no parto, porque o outro foi um parto violento, ou então porque ela tem toda uma história de medo do parto, criado pela família que perdeu a mãe, uma irmã, algum motivo que até essa paciente não tem condição psicológica do parto, ela tem uma partofobia, que não existe isso, mas ela tem muito medo. Então, é injusto. Até você ouvir falar, se eu tivesse dinheiro, doutor, se eu fazia uma cesárea, não faz porque eu sou pobre. Então, a gente tem que trabalhar trazendo a população para o lado bom, diminuir os medos, né, e fazer com que as pessoas peçam um parto vaginal. Mas para isso tem que ter essa ambiência, não pode ter superlotação. Na superlotação, a mulher quer cesárea para se livrar daquele contexto de confusão. Uma mulher internada sem doença, do lado dela tem uma mulher com convulsão, com hemorragia, num ambiente de emergência,
ou com as minas de superlotação, ela quer sair dali. Ela está com medo, ela quer dormir. Ela quer, tira esse bebê que eu quero sair desse ambiente. Então, acontece muito isso, que é um grande obstáculo para a gente trazer a mulher para o parto vaginal. Né? É um grande problema. Eu queria complementar, na verdade, a mulher em trabalho de parto, né, se for um trabalho de parto que está acontecendo, né, num ritmo bom, ela vai sentir muita dor. Então, se a mulher não estiver preparada emocionalmente, né, com apoio, claro que ela vai tender para pedir uma cesárea, né? Acontece que aqui no Brasil isso é possível. Então, a cesárea eletiva, né, a pedido, ela é possível no Brasil, principalmente para quem pode pagar. Nos países, né, mais desenvolvidos, não é possível. A cesárea, ela é quando é necessária. A cesárea existe quando é necessária. Então, o fato de ter essa opção, né, aqui, as mulheres que podem pagar têm essa opção, faz com que o número de cesáreas aumente e que aconteça muito isso, de uma cesárea que não precisaria acontecer, ou que os médicos argumentem que é uma cesárea que é a melhor opção. No caso, as mulheres que não se preparam ou que não têm essa estrutura, esse apoio, que a ambiência não favorece, né? Que é um ambiente de estresse, né? De superlotação, como o doutor Olímpio falou, a tendência é que o resultado possa não ser tão bom. Então, o parto normal, ele pode muitas vezes acontecer porque não tem outra forma de acontecer, né? Mas não da melhor forma, né? Ivana, eu queria pegar um exemplo que Tenderini trouxe aqui, que aconteceu com ela, de ser impedida de entrar no bloco cirúrgico na hora da cesariana. Ela tinha sido contratada pela família. Isso. Essa profissional foi uma médica, você falou, né? Sim, uma obstetra. Essa profissional, ela pode ser responsabilizada criminalmente, uma vez que, bom, no caso aí, o direito a acompanhamento é garantido por lei, mas não é o caso da doula. Não, e também não, assim, para ser crime tem que estar previsto em alguma lei como crime, né? Nesse caso, não é crime, não permitir a entrada da doula, né? Agora, a família pode, já que foi uma relação de contrato, né? Inclusive com a própria médica, acredito que era uma situação particular também com a médica, a família pode, se sentir lesada, entrar com processo judicial para buscar a reparação dessa lesão, né, ao direito que tinha do acompanhamento também da doula. Há essa previsão, né? Uma outra coisa que eu queria também destacar é que dentro da violência que a mulher sofre, há uma estratificação de que quanto mais negra, preta for a mulher, mais ela vai sofrer violência. Sim, é um dado estarrecedor, né? E não é assim... Estatisticamente comprovado. Estatisticamente, inclusive com pesquisas do Ministério da Saúde, com pesquisas científicas, né? O Ministério da Saúde tem pesquisa dizendo que uma mulher negra, o médico do SUS, é o mesmo médico do mesmo posto de saúde, uma mulher negra, ela tem... O tempo de consulta dela no pré-natal é 50% menor que o de uma mulher branca. E a mulher negra, gestante, ela tem mais chance de desenvolver diabetes gestacional e hipertensão arterial. A negra. Cientificamente falando, ela tem mais probabilidade de ter esses problemas durante a gravidez, né? Tanto a diabetes quanto a hipertensão. Então, em tese, o tempo de consulta dela deveria ser maior. Porque ela é uma paciente que, em princípio, inspira mais cuidados. É menor, 50%. E se ela for parda, ela vai ser menor. Se ela for uma parda mais escura, vai ser menos ainda. Se ela for uma negra, menos ainda. E isso entra também até na quantidade de anestésico utilizado. Quando há a indicação de uso de anestésico no procedimento, ela também recebe metade do anestésico que é destinado a uma mulher branca. A crueldade é maior ainda. Nos cursos de medicina, como é a formação humanística
dos alunos? Eu acho que é precário, eu acho que precisa melhorar. A gente tem eu tenho uma sorte lá na faculdade que eu sou diretor maternal, mas dou aula. E eu tenho toda segunda-feira os alunos do sexto período. E Ivana, eu acho que há uns 10 anos que eu fico chamando Ivana, a gente tem todos os alunos, e é um momento do eixo humanístico, que nem toda a faculdade tem, algumas têm. É você inverter. Quem vai trabalhar para a sociedade, precisa saber a sociedade em relação a gente. Por exemplo, a Ivana dá o papel da promotoria de saúde na garantia dos direitos. Aí os alunos de medicina não têm outra oportunidade de saber isso. Eu trago o movimento de mulheres negras, para dizer o que é que as mulheres negras querem dos futuros médicos. Aí tem toda uma aula, né? Uma aula, tudo baseado em evidências, que isso que Ivana está falando. Não é? A gente traz a diversidade sexual, o que é que as mulheres lésbicas querem, o que é que os homens trans precisam, sabe, ter dos futuros médicos. Então, todas essas situações humanas, como o aborto também, a mortalidade materna, contada pelas mulheres, contada por pessoas que perderam os seus parentes por causa de uma legislação totalmente, que eu acho que é uma violência contra a mulher, que a gente precisa mudar. Então, todos os temas que eu acho que interferem nos direitos reprodutivos, direitos humanos, são 14 temas, a gente coloca para discutir. Eu vou ter que chamar outro intervalo, só me responda sim ou não. O senhor destoa de quê? Do conjunto de professores na universidade, entre seus pares no hospital? Não sei se eu destoo. Eu fico feliz porque eu gosto do que eu faço. Então, todos têm essa preocupação? Não posso dizer isso tudo, mas completando só, é que a sociedade nossa é preconceituosa, é racista. E isso aí, o conteúdo da saúde não foge do contexto da própria sociedade. Então, a gente precisa trabalhar isso. Mais um intervalo curto, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco, violência obstétrica ou violência no parto. A gente volta já. Eu olhava em volta e só via rostos estranhos. Meu marido tinha sumido e meu bebê não estava mais lá. Uma médica mal-humorada me mandou ficar quieta e disse que tinha que tirar a placenta e me finalizar.